O supermercado estava quase vazio àquela hora. As luzes fluorescentes zumbiam baixinho, daquele jeito cansado que as coisas assumem quando já passaram da meia-noite. Havia um segurança encostado na parede perto da saída, olhando o celular. Uma funcionária empurrava um carrinho de reposição pelo corredor dos enlatados. E havia ela. Camila estava parada diante do caixa número 3, com as mãos apoiadas na barriga de 7 meses, os dedos apertando a alça de uma bolsa de tecido surrada que carregava desde os tempos da faculdade que nunca terminou. Sobre a esteira havia pouca coisa. Um pacote de arroz, 1 litro de leite, um sabonete, uma lata de sardinha e um pote pequeno de vitamina pré-natal. Era um item simples, de quem calcula cada centavo, antes de colocar qualquer coisa no carrinho. De quem já sabe, antes mesmo de chegar ao caixa, que talvez não dê. A operadora passou os produtos sem olhar para ela. O visor piscou o total. Camila abriu a carteira e tirou o cartão. Passou uma vez. Negado. Passou de novo, dessa vez mais devagar, como se a lentidão pudesse mudar alguma coisa. Negado outra vez. Ela sentiu o rosto esquentar. Abriu o zíper do bolso interno da bolsa e tirou algumas notas amassadas. Contou com os dedos trêmulos. Faltavam R$11. Foi nesse momento que o homem atrás dela na fila soltou um suspiro alto. Não era um suspiro de cansaço. Era de impaciência. O tipo de som que diz mais do que qualquer palavra. Camila ouviu. Todo mundo ouviu. Ela abaixou a cabeça e começou a separar os itens que teria que devolver. O leite ficou. A vitamina ficou. O arroz voltou para o lado. A sardinha também. Ela fez isso em silêncio, sem pedir desculpas, sem explicar nada, porque há um tipo de vergonha que não cabe em palavras. O homem atrás dela falou então com a voz grossa e sem paciência. Se não tem dinheiro, não vem fazer compras. Simples assim. Uma mulher ao lado dele riu baixinho, como se aquilo fosse algo engraçado. A operadora do caixa não disse nada. Apenas esperou. Camila sentiu o bebê se mexer dentro dela como se também estivesse desconfortável. Ela segurou as lágrimas, porque chorar ali seria se entregar de vez, e ela já tinha perdido coisas demais para perder também a última coisa que ainda era sua, a compostura. Do outro lado da loja, encostado no balcão da padaria, Rafael observava tudo. Ele usava uma camiseta simples, tênis sem marca, um boné que escondia metade do rosto. Ninguém olharia para ele 2 vezes. Ninguém saberia, olhando para aquele homem de 30 e poucos anos comprando um café e um pão de queijo quase 1 da manhã, que ele era dono de 4 empresas, 2 edifícios comerciais no centro da cidade e uma fortuna que ele mesmo já tinha perdido a conta exata. Rafael não gostava de parecer rico. Nunca gostou. A riqueza, para ele, sempre foi mais um peso do que uma liberdade. Porque quanto mais dinheiro ele acumulava, mais solitário ficava. As pessoas ao redor sempre queriam algo. Sempre mediam. Sempre calculavam. Ele viu quando o homem da fila humilhou Camila. Viu quando ela separou os itens com aquelas mãos que tremiam. Viu quando ela engoliu o choro. E sentiu alguma coisa apertar dentro do peito. Uma coisa antiga. Um reconhecimento que vinha de longe. Rafael conhecia aquela cena. Não porque já tivesse passado fome, porque nunca passou. Mas porque sua mãe? Sim. Sua mãe foi uma mulher que trabalhou em 3 empregos para criá-lo sozinha. Sua mãe já tinha devolvido itens no caixa do supermercado, já tinha contado moedas na palma da mão, já tinha ouvido comentários de gente que achava que pobreza era falta de vergonha. Sua mãe morreu antes de ver o filho se tornar o que se tornou. E essa era a dor que Rafael carregava debaixo de toda a fortuna. A dor de ter chegado tarde demais para devolver à única pessoa que importava tudo aquilo que ela merecia. Ele largou o café no balcão e caminhou até o caixa 3. Não disse nada ao homem que tinha humilhado Camila. Não olhou para ele. Apenas se aproximou da operadora e disse com a voz calma: "Passa tudo, os itens que ela devolveu também, e acrescenta o que ela quiser." A operadora olhou para ele com surpresa. Camila levantou os olhos. Havia neles uma mistura de confusão, vergonha e algo que parecia medo. Ela balançou a cabeça. "Não precisa, eu me viro." Rafael olhou para ela. Olhou de verdade. Não para a barriga, não para a roupa gasta, não para as notas amassadas. Olhou nos olhos dela e disse apenas: "Eu sei que você se vira, mas hoje você não precisa." Camila não respondeu. Apertou os lábios e desviou o olhar. A operadora passou os itens de volta. Rafael pagou. O homem que tinha feito o comentário saiu do caixa sem dizer mais nada, e a loja voltou ao seu silêncio de madrugada. Do lado de fora, Camila caminhava rápido em direção ao ponto de ônibus. As sacolas pesavam. Os pés doíam. Ela ouviu passos atrás de si e sentiu o corpo todo se contrair, porque mulher grávida andando sozinha de madrugada aprende a ter medo de qualquer som. Era Rafael. Ele parou a uma distância segura, as mãos nos bolsos, e disse: "Você mora longe?" Ela não respondeu. Ele continuou: "Posso chamar um carro para você, só isso." Camila olhou para ele por um longo tempo.
Havia algo naquele rosto que não combinava com a ameaça. Havia cansaço, talvez, e algo mais. Eu não aceito caridade, ela disse com a voz firme. Isso não é caridade, ele respondeu. É decência. Ela aceitou o carro. Não conversaram durante o trajeto. Rafael ficou na calçada, vendo outro veículo se afastar. Não sabia o nome dela. Não pediu o telefone. Não esperava nada. Mas naquela noite, quando voltou para seu apartamento vazio no 20º andar, sentou no sofá e ficou olhando a cidade pela janela sem conseguir dormir. Ele não parava de pensar naquele olhar. 2 semanas depois, Rafael voltou ao mesmo supermercado, no mesmo horário. Não saberia dizer se foi por acaso ou por vontade. Ela não estava lá. Ele comprou coisas que não precisava e foi embora. Voltou na semana seguinte. E na outra. Na 4ª vez, ela estava. Mesmo caixa. Mesma postura. Mesma bolsa surrada. Mas dessa vez, tinha dinheiro suficiente. Pagou suas compras, pegou as sacolas e caminhou para a saída. Ele a seguiu com o olhar. Quando ela passou por ele, diminuiu o passo. Parou. Olhou para ele e disse: "Você de novo?" Não era uma pergunta. Era uma constatação. Rafael sorriu de leve. "Eu gosto do pão de queijo daqui." Ela quase sorriu. Quase. Foi assim que começaram a se encontrar. Nunca marcavam, nunca combinavam, mas de alguma forma, nas noites em que o mundo ficava insuportável para os dois, acabavam no mesmo corredor, na mesma loja, no mesmo silêncio compartilhado. Camila, aos poucos, foi soltando fragmentos da sua história, não porque quisesse, mas porque a exaustão às vezes derruba muros que a força de vontade não consegue manter. Ela tinha 26 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza em um escritório de advocacia no centro. O pai do bebê tinha ido embora quando soube da gravidez, disse que não estava pronto, que não era o momento, que ela deveria resolver aquilo. Ela não resolveu. Escolheu ficar com a criança, mesmo sabendo que ficaria sozinha. Sua mãe morava em outra cidade e não falava com ela desde que Camila se recusou a fazer o que ela chamou de a coisa certa. Camila morava em um quarto alugado nos fundos de uma casa, pagava R$ 400 por mês e cozinhava em um fogareiro elétrico. Não tinha amigos, não tinha rede, não tinha ninguém para segurar sua mão quando o medo apertava de madrugada. Rafael ouvia tudo isso sem interromper, sem aconselhar, sem tentar consertar. Apenas ouvia, e isso era mais do que qualquer pessoa havia feito por Camila em muito tempo. Ele também começou a contar coisas. Contou que tinha dinheiro, mas que o dinheiro nunca preencheu a cadeira vazia na mesa de jantar. Contou que sua última namorada o deixou porque disse que ele era emocionalmente indisponível e que talvez ela tivesse razão. Contou sobre a mãe, sobre a vergonha que ela sentia por ser pobre, sobre como ele jurou que nunca mais ninguém que ele amasse passaria por aquilo. E depois ficou em silêncio, percebendo o que tinha acabado de dizer. Camila fingiu que não percebeu a palavra que ele usou. Mas percebeu. O bebê nasceu em uma madrugada de terça-feira, no hospital público, com as luzes frias e o cheiro de desinfetante. Camila estava sozinha, tinha ligado para a mãe. A mãe não atendeu. Tinha pensado em ligar para Rafael, mas não sabia se podia. Não sabia o que eles eram. Não sabia se ele voltaria para o supermercado depois que a novidade da compaixão passasse. As pessoas sempre iam embora. Todas. A enfermeira colocou a menina nos braços dela e Camila chorou pela primeira vez em meses. Não de tristeza, de algo que não tinha nome. A menina era pequena, vermelha, com os olhos fechados e os punhos cerrados, como se já tivesse chegado ao mundo pronta para lutar. Camila encostou o nariz no rosto dela e sussurrou: "Eu vou dar conta. Eu prometo que vou dar conta." Rafael apareceu no hospital no dia seguinte. Camila não soube como ele descobriu. Ele não explicou. Trazia um buquê de flores simples, margaridas brancas e uma sacola com roupinhas de bebê, tudo de tamanhos variados porque ele não sabia qual era o certo. Quando entrou no quarto e viu Camila com a menina no colo, parou na porta. Ficou ali, parado, com as flores na mão e uma expressão que Camila nunca tinha visto em nenhum rosto dirigido a ela. Era ternura, era medo, era a face de um homem que estava se apaixonando e sabia que não podia mais fugir disso. "Posso entrar?" Ele perguntou como se precisasse de permissão para ocupar espaço na vida dela. Camila assentiu. Ele sentou na cadeira ao lado da cama e olhou para a menina. "Ela é linda", disse. E Camila, pela primeira vez, sorriu para ele de verdade. Não o quase sorriso do supermercado. Um sorriso inteiro. Nos meses que se seguiram, Rafael não tentou comprar a vida de Camila. Não ofereceu um apartamento. Não transferiu dinheiro. Não apareceu com presentes caros. Ele apareceu. Simplesmente apareceu. Apareceu com comida quando ela estava exausta demais para cozinhar. Apareceu com fraldas quando ela mencionou que estavam acabando. Apareceu de madrugada quando a menina não parava de chorar. E Camila mandou uma mensagem às 3 da manhã dizendo: "Eu não sei o que fazer." E ele respondeu: "Estou indo." E realmente foi.
Ele ninava a bebê no colo enquanto Camila dormia no sofá. E aquela imagem, aquele homem rico e solitário embalando uma criança que não era sua em um quarto de fundos com as paredes descascando, era mais bonita do que qualquer coisa que o dinheiro dele poderia comprar. Camila resistiu o quanto pôde. Resistiu porque tinha aprendido que a vida cobra caro por qualquer momento de felicidade. Resistiu porque achava que um dia ele ia acordar e perceber que ela não era suficiente, que a distância entre os mundos deles era grande demais, que ele merecia alguém à altura. Um dia, ela disse isso a ele com a voz quebrada, encostada na pia da cozinha, enquanto a bebê dormia no quarto ao lado. Disse: "Você pode ter qualquer mulher, qualquer uma. Por que está aqui, nesse lugar comigo?" Rafael olhou para ela e respondeu com uma simplicidade que doeu. "Porque em qualquer outro lugar do mundo, eu estou sozinho, e aqui, com você, eu não estou." Camila encostou a testa no peito dele e chorou. Dessa vez, deixou. Dessa vez, não engoliu. E ele ficou ali, com as mãos nas costas dela, em silêncio, porque há coisas que não precisam de palavras. Precisam apenas de presença. O tempo passou como o tempo passa, quando a vida finalmente resolve respirar devagar. Rafael ajudou Camila a se mudar para um apartamento maior, mas ela fez questão de pagar o aluguel com o próprio salário. Ele respeitou. Ela voltou a estudar, fez um curso técnico, conseguiu um emprego melhor. Ele nunca disse que estava orgulhoso porque seria condescendente, mas ela via nos olhos dele. A menina crescia, começou a andar, começou a falar. Chamava Rafael de Rafa e esticava os braços quando ele chegava. E ele a pegava no colo com uma naturalidade que fazia Camila sentir que talvez, as coisas pudessem dar certo. Houve uma noite em que os três estavam no apartamento novo, a menina já dormindo no berço, e Rafael e Camila sentados no chão da sala porque os móveis ainda não tinham chegado. Eles comiam pizza direto da caixa e dividiam uma garrafa de suco, porque Camila não bebia, e Rafael tinha parado de beber por solidariedade. A janela estava aberta e entrava um vento morno que trazia o barulho distante da cidade. Rafael olhou para ela e disse: "Minha mãe teria gostado de você." Camila parou de mastigar. Entendeu o peso daquilo. Entendeu que para um homem que media o mundo pela memória da mãe, aquilo era a maior declaração possível. Ela segurou a mão dele e disse: "Eu teria gostado dela também." Ficaram ali, no chão, com as costas apoiadas na parede e as mãos entrelaçadas, ouvindo o vento e o silêncio e a respiração da criança no quarto ao lado. Não era um final perfeito. O pai da menina nunca apareceu. A mãe de Camila ligou uma vez, meses depois, mas a conversa foi curta e cheia de lacunas que talvez nunca fossem preenchidas. Rafael ainda acordava algumas noites com o peso da ausência da própria mãe, e havia dias em que o dinheiro parecia uma parede entre ele e o resto do mundo. Mas havia aquilo, aquele chão, aquela pizza, aquele vento, aquela mão na mão, aquela criança dormindo como se o mundo fosse seguro. Havia a verdade simples de que duas pessoas quebradas, que a vida tinha tentado convencer de que não mereciam ser amadas, se encontraram em um supermercado vazio depois da meia-noite. E sem querer, sem planejar, sem pedir permissão, se tornaram a resposta uma da outra. Camila olhou para Rafael e disse, quase em um sussurro: "Obrigada por ter ficado." Ele apertou a mão dela e respondeu: "Obrigado por ter me deixado." E ali, naquele apartamento quase vazio, com o barulho do mundo lá fora e o silêncio deles ali dentro, a vida finalmente parecia caber. Não era grande, não era perfeita, mas era verdadeira. E a verdade, quando finalmente chega, tem o peso exato de tudo aquilo que a gente sempre precisou ouvir, mas ninguém nunca disse. A menina se mexeu no berço e soltou um suspiro pequeno, daqueles que só os bebês sabem dar, como se estivesse sonhando com algo bom. Camila encostou a cabeça no ombro de Rafael e fechou os olhos. Ele encostou o rosto no cabelo dela e também fechou. O vento continuou entrando pela janela. A cidade continuou existindo lá fora. E ali, naquele pedaço mínimo de mundo, nada faltava. Absolutamente nada.